Seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais um convite. E hoje eu estou aqui com o Alan Micael e a gente vai falar sobre vivências LGBTQIA+. E hoje a gente vai falar de visibilidade de trans e a experiência do Alan Micael. Seja bem-vindo, Alan. Ih, pra mim travou aqui. Opa, tá me ouvindo? Agora eu tô. Seja bem-vindo, então. Hoje a gente está aqui, gente vai falar sobre vivências LGBTQIA+, com o Alan Micael. E hoje a gente vai falar sobre visibilidade trans e a experiência do Alan Micael e a comunidade religiosa também. Seja bem-vindo, Alan. Obrigada pelo convite. Prazer, pessoal. Alan, conta pra gente. Apresentar para vocês. O Alan é fundador de uma marca de roupa LGBTQIA. Vocês podem estar acessando o perfil dele, que vai estar aqui na descrição. E vocês podem lá seguir o conteúdo dele. O Alan também é fotógrafo. Então, vocês que são da região dele, contratem o serviço dele. Alan, conta pra gente como que foi para você se descobrir LGBTQIA+. Então, foi extremamente difícil. Na verdade, desde a infância eu já sabia. E eu lembro de ficar orando para Deus, para ele, sei lá, para eu acordar e ele ter me transformado. E aí nunca rolou, né? E eu comecei a decidir que eu ia botar isso dentro de uma caixinha, digamos assim, e ignorar. Mas algumas coisas a gente não consegue, né? Então, eu sou hétero e toda vez que eu via uma guria, o coração batia muito mais forte do que eu gostar de um guri. E daí, tipo, isso começou a me incomodar mais quando eu tava por volta dos 17 anos, mais ou menos. Comecei a questionar mais, sabe? Essa é a questão. E aí foi tudo meio rápido, assim. Eu decidi... Foi tipo assim, quer saber? Azar, não vou ligar para o que as pessoas pensam e vou ser quem eu realmente sou. Taquei o azar, pra gente não usar um palavrão. E aí, depois disso, as coisas foram meio que muito rápidas, assim. Em um ano, mais ou menos, eu já tinha começado a transição. E tipo, as pessoas já estavam usando o pronome masculino e tudo assim. Tipo, de um ano que eu realmente me assumi. Deu um ano, um ano e meio, por aí. Alan, deixa eu te falar, aqui você pode se sentir em casa, se você sentir vontade de xingar, você pode xingar, aqui você é acolhido. Alan, você falou uma coisa muito importante, a questão de, muitas pessoas têm dúvida, né, sobre a questão de identidade de gênero e orientação sexual, que são coisas diferentes, né, e aí a gente sempre costuma falar também, lembrar o seguinte, que existem héteros dentro da sigla LGBT, né? LGBTQIA+. Além de ter o A, que significa assexual, eles também podem ser aliados. Então, os aliados também podem ser héteros e as pessoas transgêneros também podem ser héteros. E dentro do A, também tem os demissexuais, que também podem ser héteros também. Então, assim, as pessoas às vezes não entendem muito bem, né? Sobre orientação sexual. Sejam bem-vindos todos e todas aqui. E Alan, como que foi para você as suas primeiras lembranças? Assim, você falou sobre a sua infância, sobre você orar quando você era criança, pedindo por essa mudança. Olha, eu era muito pequena, assim, na idade da creche, assim, uns 3, 4 anos no máximo. E é engraçado porque eu tenho amigos que são amigos de infância desde o primeiro ano do fundamental e eles também têm lembranças de mim, tipo, que eles já me achavam diferente, digamos assim,
por, tipo, sei lá, chegar uma menina na aula e tá usando o chinelo do Homem-Aranha, sabe? Então eu era muito, muito novinho. Essa questão da oração. Você cresceu na igreja? Aham. Eu comecei a frequentar a igreja quando eu tinha 2 anos. Ah, então Dois você não. cresceu na igreja. Por aí. Então, essa questão da oração, quando a gente está começando a se perceber LGBTQIA, fica muito forte, porque a gente é incentivado dentro da igreja a orar, né? A orar para mudar o que é dito que é errado, né? E nessa questão, né, sempre ficam ali apertando a tecla de que a nossa existência, né, é errado, né? E acho que, para mim, o que foi um grande conflito era o seguinte: eu ainda não tinha conhecimento, eu não me entendia como gay no sentido da palavra, sabe? A definição de gay. Eu sabia que eu tinha atração por homem, mas eu não entendia que isso era ser gay. Então, até eu entender isso, eu vivi muita culpa dentro da igreja. Eu ficava e fazia da oração uma ferramenta e achava que, ai, Deus vai me transformar. E ainda tinha um livro da igreja que incentivava a orar pela cura, né? Então, foi um processo para mim que me machucou muito também. E acaba que a oração disse algo para nos aliviar, acaba nos trazendo um peso, porque a gente acaba vendo que não é respondida essa oração. E muitas das vezes, nesse momento, a gente acaba duvidando do poder de Deus, sabe? Porque a gente pensa assim, mas Deus não pode tudo? Mas por que Ele não mudou isso em mim? Aí, quando a gente não consegue, começa a associar isso à questão de demônio, porque também se falam isso dentro das comunidades religiosas, né? Você tá endemoniado e tal, e isso machuca muito, né? E, assim, acho que essas questões religiosas, elas pegam muito, porque fica, até porque, né, onde fica na nossa região do cérebro, as crenças fica também muito próximo da região afetiva, então isso mexe muito com a gente. A gente falou sobre lembranças, né, e como foi para as reações, né, a sua reação ao se perceber dentro do conceito de uma pessoa transgênero, e como foi para as pessoas reagindo ao você se afirmar como homem trans. A gente acaba saindo do armário 2 vezes, né, com a questão de ser trans. Alguns não, alguns entendem mais rápido, mas eu acabei saindo 2 vezes, porque pra mim, tipo, achei que a questão era ser lésbica, e aí eu peguei, cortei o cabelo curtinho e achei que tudo ia ficar resolvido, e acabou que não ficou, né? Comecei a perceber outras coisas que me incomodavam mais e faziam sentido pra mim, que, por exemplo, outras meninas lésbicas, pra elas não fazia diferença. Então foi aí que eu comecei a olhar melhor para homens trans e perceber, tipo, nossa, isso faz muito sentido e me entender. Mas eu passei um bom tempo falando, talvez eu seja, sabe? Desde quando eu descobri, sempre soube. Sempre fez mais sentido do que o resto. E quando eu aceitei, eu lembro direitinho o dia, assim, que eu falei pra uma amiga que eu realmente era. E, nossa, eu implorei pra Deus pra morrer, sabe? Porque parecia que a partir daí as coisas iam ficar muito difíceis. E um dos dias que eu mais pedi pra ele pra, sei lá, me dar morrer, porque eu não tinha capacidade de fazer isso, sabe? E como foram as reações da sua família, dos seus amigos nesse momento? Nossa, os meus amigos, eles me apoiaram muito. Eu não tenho o que falar, tipo, eu não perdi um amigo por essa questão, sabe, de preconceito. Todo mundo me acolheu, até os meus amigos da igreja. Tipo, a gente
sentava para fazer alguma coisa e eles me ajudavam a escolher nome, sabe? De tão acolhedores, assim. E acho que foi muito importante porque eu sabia que eu não estava sozinho. Mas até então, minha família não sabia e não fazia sentido para eles. Tipo, ok, eles tinham uma filha que até então era lésbica, mas não fazia sentido porque usava roupa de menino e coisa assim, sabe? E eu me assumi através de uma carta para eles. E foi bem difícil no início, assim, mas eles aceitam e me defendem totalmente, assim, eles são muito acolhedores. Eu lembro que eu vi um vídeo da sua mãe e queria muito ter a oportunidade de conversar com ela, porque assim, a gente vê que boa parte dos pais de LGBTs, eles têm uma dificuldade muito grande, né, em aceitar, e você fez um vídeo com a sua mãe contando a experiência dela, sabe? E aquilo me emocionou. E tá chegando o Dia das Mães e, assim, isso... faz tempo que eu venho aqui e divulgo perguntando se alguma mãe quer contar a experiência de como foi, né? Porque, assim, eu sempre tô aqui entrevistando o lado de nós LGBTQIA+, de como que foi pra gente, mas como que é pros pais? Eu tenho muita curiosidade em perguntar pra uma mãe, pra um pai, porque muitas das vezes os pais projetam muitas coisas sobre nós, né? Desde a gravidez e tal. Então tem muita curiosidade e gostaria muito de um dia bater um papo com ela, porque é muito difícil, né? Ela vai ficar feliz. Tipo, no início, assim, pra ela foi muito difícil, porque ela sempre falou que ela não... Tipo, ela teoricamente teve 2 filhas, né? Então ela era o que ela estava acostumada. E até quando meu sobrinho nasceu, ela estranhou muito, porque era um menino e não uma menina. E desde o início, assim, que eu comecei a me assumir, eu sempre achei, na verdade, que ia ser pior. Mas foi muito difícil. Ela pegou e falou pra mim como que ela ia pro céu e ela ia me deixar. E isso um dia depois que eu me assumi, que eu tava, assim, me sentindo super vulnerável, sabe? E pra mim ela foi a maior prova de amor que teve, porque ela lutou contra todos os preconceitos que ela tinha pra me acolher, sabe? E nossa, hoje se alguém falar alguma coisa, ela me defende, ela avança na pessoa, assim. Até teve um caso de uma pessoa da igreja que tava espalhando coisa de mim e ela foi conversar com a pessoa, tipo, e aí, por que tá falando coisa, sabe? Tipo, ela foi me defender. E isso, nessa época, ela ainda tava... já não me aceitava tanto quanto ela já me aceita hoje e me entende. E assim, muitas das vezes as pessoas, né? As pessoas, no modo geral, tratam a gente como algo muito abstrato, né? Igual ontem, um amigo me mandou um áudio ontem à tarde, triste porque ele viu no Adventista Subversivo comentários de pessoas que, em teoria, né, dizem que aceita ele, e ali estava demonstrando muito preconceito, e ele estava bem triste. E eu fiquei refletindo sobre isso, e eu lembrei da frase, né, de enquanto os LGBTs são tratados como algo abstrato, como alguém não real, as pessoas elas esquecem a humanidade, sabe? Elas só pensam em atacar a pessoa naquele momento. E quando é dentro da nossa casa, força a gente a pensar, força a gente rever, faz a gente revisar, reimaginar, reprojetar todos os preconceitos da gente pra gente acabar. Aí vem aquele processo que é muito difícil. É difícil pra gente também, né? Porque a gente cresce num mundo binário de que você
Você nasceu com sexo masculino, você tem que ter o papel de homem dentro da sociedade, e você nasceu com o sexo feminino, você tem que ter o papel feminino na sociedade, papel de mulher. E a gente também tem tudo isso para desconstruir. Porque você, no caso de homens gays, por exemplo, porque você não pode ser tão afeminado, e começa, né? E a gente vai dentro disso tudo. Quando a gente se percebe com todas essas características, né, que eles botam como tudo que é ruim dentro da sociedade, né, como eles acreditam, a gente também precisa passar por essa desconstrução. É muito difícil esse momento. E quando é dentro da nossa casa que isso acontece, né, a gente é obrigado a pensar. Parece que começa a desenvolver mais a empatia nesses momentos, sabe? E sei lá, ontem eu recebi vou pegar uma publicação, eu vou fazer publicidade aqui agora pra hater. Pegar uma publicação do Momento Desabafo, gente. Desabafo é outro quadro do podcast, mas vou usar esse momento para desabafar. Pegaram a publicação com conservadores adventistas, alguma coisa assim, o nome da página, falando mal do São Jorge Adventista, gay adventista e do subversivo, né? E pegaram essa postagem e jogaram no grupo Adventistas de Portugal, né? E as pessoas começaram a falar. Quando eu vi que comentariam sabendo que eu era o gay adventista que eles estavam falando mal, aí eu fui e falei, eu sou... E eles continuaram atacando. E esse foi o que me chocou. Porque assim, as pessoas não tiveram um compromisso naquele momento ali de, opa, estou falando com outra pessoa, é uma pessoa humana. E eles continuaram tratando como para ofender. Chamou de abominação, falou de tudo que você imaginar. Então, assim, as pessoas, quanto religiosas, eu fico pensando, como que é esse céu para elas? Como que é esse céu para elas? Porque se ela não aceita a diversidade, como que vai ser um céu para ela? E não vou nem falar de questão de diversidade sexual, não. Como que vai ser para essa pessoa que se mantém num pensamento limitado, estar com pessoas de outras gerações no céu, com um pensamento totalmente diferente do que a gente tem hoje? Porque para uma pessoa falar assim, não aceitar a diversidade de hoje, ela não vai conseguir aceitar a diversidade que existiu em toda a humanidade até hoje, sabe? E aí mostra não só a falta de empatia, mas como a não compreensão do que elas dizem crer. Lá eles começaram com um discurso de que eu não seria adventista porque você vive a prática homossexual, que não sei o quê, e não sabe da minha vida, sabe? E começaram a fazer um relatório da minha vida lá. E eu fiquei pensando, e a graça que a igreja tanto prega, sabe? Cadê? Se ser LGBT fosse pecado, a gente ainda tem a graça para nos amparar. Aí eu fiquei pensando ainda mais, sabe? Por que eles estão pondo um peso maior se a questão de LGBTQIA fosse pecado? Vou falar fosse porque não é pecado, gente. A minha crença não é pecado. Então, assim, se fosse pecado, por que ter um peso maior do que isso que eles estavam fazendo lá, que era atacar? Falar que chamar a pessoa de abominação, sabe? E às vezes a gente não reflete, a gente dentro da comunidade religiosa, a gente não reflete sobre as nossas crenças, a gente só quer impor o que creem. Eles têm direito de ter esse pensamento burro, preconceituoso, eles têm esse direito, mas eles não têm o direito de impor e de nos ferir, né? E isso é o que a gente tem que levar para a nossa vida, né? Que da mesma forma que a gente exige respeito, porque a gente tem que ser respeitado, porque a gente é humano, acabou. Da mesma forma que eles têm que ser respeitados, a gente exige respeito pela nossa existência, porque a gente morre por ser quem a gente é, sabe? E eles simplesmente não entendem, né? E, Michael, como foi sua experiência religiosa? Mikael, eu chamei de Michael. Eu tô acostumado já tendo por tudo. Olha,
eu tive num ambiente assim por muito tempo que era, né, que não era bom, por isso, pelo preconceito e tal, mas pra mim, assim, só teve uma pessoa que me feriu, porque de resto a maioria, sei lá, se falaram pela sua mente, mas para mim teve muita gente da igreja que veio conversar e falar que me admirava por eu ter coragem e falar coisas assim, sabe? Só uma pessoa que é pastor atualmente da igreja que eu frequentava, que ele ficou com o papel de pedir a minha carta e assim, hoje eu não consigo nem olhar para a cara dele, minha família também não, porque foi muito desumano, assim. Eu sabia que pelas crenças da igreja eu não poderia ter meu nome ali depois, em certo momento, porque eu escolhi não me esconder, sabe? Eu acho que, tipo, algumas pessoas escolhem por N motivos se manter, vamos dizer, dentro do armário, manter cargo, coisa assim, e continuar frequentando a igreja numa boa. Mas para mim isso não servia. Eu sabia que o meu propósito estava ligado, sempre soube que o meu propósito era atingir pessoas e falar do amor de Deus. Então, no momento que eu me assumi na internet e aí tipo, começaram os murmurinhos na igreja, quem foi que falou. Mas aí esse pastor veio e meio que tentou me chantagear, falando que a preocupação da igreja era a minha família, porque eu tinha feito minhas escolhas, não sei o quê, sendo que, tipo, nunca procurou minha família, sabe? Então, veio falar, eu saí para jantar com o pastor para conversar, e ele veio me falar, tipo, tu quer outra rodada de esfirra ou eu vou... Tu vai me entregar a tua carta ou eu vou ter que te pagar outra rodada de esfirra, sabe? Que absurdo! Então, pra minha mãe isso assim foi o pior, sabe? Ela tem mais raiva dele do que eu. Eu nem sei se eu sinto raiva, eu sinto mais tristeza, sabe? Por saber que outras pessoas vão passar pela mesma coisa, não por mim. Sei lá, eu tenho outras pessoas para me fortalecer, mas eu fico pensando aqueles que não têm e que vão passar por isso, sabe? Então, eu sei que o propósito é lutar para que outros possam ter uma experiência diferente do que as experiências que a gente teve, sabe? Olha, eu vou contar a minha experiência de igreja e de carta, né? É para vocês que são adventistas e estão acompanhando aqui, é o seguinte: quando o líder religioso pede a sua carta, isso é considerado assédio. Isso é assédio. Mas por que eles costumam pedir a carta pra gente? Dentro do manual da igreja, tem as coisas que dizem as razões para disciplina. No manual atual, é a página 64. E lá vai descrever e tal o que pode ser considerado como quebra de princípio e tal, que te levaria a ser disciplinado. E dentro da igreja tem duas categorias de disciplina: censura e remoção. A censura é aquela que você fica por até um ano sem poder exercer atividade dentro da igreja, mas você vai continuar com o nome no registro da igreja, lá no ACMS. E a remoção é que eles vão tirar seu nome. Só que o que acontece? Eles não podem tirar o membro da igreja
Eles não podem remover um membro da igreja sem autorização do membro, sem o consentimento do membro. Só que dá muito trabalho eles fazerem o processo de disciplina inteiro. Porque o processo de disciplina tem, acho que 8 etapas, se eu não me engano. Então, o que eles fazem? Eles vêm geralmente com o argumento de pra gente não expor sua vida em uma reunião e na frente da igreja, a gente recomenda que você escreva carta, ou pede a sua carta na cara de pau, porque eu fui pressionada para escrever a carta várias vezes, e eu sempre bati ali na tecla de que eu não iria dar a minha carta, que eu me considero adventista, eu me reconheço adventista, eu me identifico adventista, então eu vou manter adventista, e meu registro vai estar ali. E que se eles quiserem, eles vão ter que fazer o processo inteiro. E esse processo, muitas das vezes, as pessoas não sabem. Uma visita, tem que fazer pelo menos uma visita pastoral antes da reunião. O membro tem que, aí a segunda etapa, o membro tem que ser notificado antes da disciplina. Antes de levar para ser debatido numa comissão, que é a segunda etapa, se eu não me engano. Aí tem o dia da comissão, que o membro tem o direito de ir lá para se defender, né? Se defender do que ele está sendo acusado e descobrir do que ele está sendo acusado, que muitas das vezes o membro não sabe do que ele está sendo acusado. É porque eu não tô com a minha carta aqui agora. Tá aqui sim. Tá aqui minha carta, aqui ó, chegou pelo correio a minha. Eles estão fazendo a etapa. Chegou, e eu vou ler a carta para vocês, um trechinho. Cadê? O membro, vamos pensar, a maioria dos membros não tem um manual da igreja, ou muito menos sabe que tem na internet. Aí vem escrito assim, ó: o assunto a ser considerado está baseado na quebra de princípio conforme o número 1 das razões para a disciplina do manual da igreja, página 64. E só vem escrito isso. Vem outras coisinhas. Aquela coisa falando, estamos preocupados como que a sua vida espiritual tá. E só vem isso. E no meu caso, que eles estão falando que é quebra de princípio, existem 28 crenças na igreja, sabe? Qual crença é essa que eles estavam julgando que eu estava quebrando, que no manual o número 1 é quebra de doutrina e quebra dos princípios? A igreja tem 6 doutrinas e 28 crenças dentro dessas 6 doutrinas, né? E qual era essa que eu estava quebrando? Eu não sabia. Então, muitas das vezes é isso que acontece. O membro não sabe, fica com vergonha de ir lá na reunião, porque vem aquela coisa de que, vamos expor sua vida, e não vai lá. E o manual da igreja tem uma outra coisa muito importante, que fala sobre o status de membro. Que a igreja considera de extrema importância o status de membro, que o membro tem que se sentir feliz por ter o status de membro. E eu me sinto feliz por ser adventista, né? E eu fui lá. E foi falar que eu estava quebrando o princípio, a crença da família, porque eu faço publicação que vai contra a crença da família, e a publicação que eu faço contra a crença da família é tudo que eu tenho aqui, tudo que eu tenho no podcast, tudo, sabe? E era isso. E eu fui lá. Essa é a terceira etapa. Só que depois disso, tem várias outras etapas. Tem a etapa de que você tem que ser notificado de novo. Tem a etapa de que você pode ir na frente da sua igreja se defender a partir, porque agora você sabe o que você está sendo acusado, você pode ir na frente da igreja se defender. Só que o que acontece? Sabe por que a gente nunca viu até hoje ninguém se defender para qualquer outra das coisas que a igreja fala que tem que ser, que leva a disciplina? Porque muitas das vezes o membro é assediado. O membro é incitado, é induzido a escrever a carta. E muitas das vezes a pessoa... E aí que entra a minha preocupação, gente. Que essas atitudes dessas pessoas religiosas podem levar a pessoa a se afastar de Deus. Porque a igreja bota entra a questão do abuso pastoral, o abuso de liderança, entra todas essas questões, porque a gente aprende de que esses líderes que estão conduzindo a comunidade religiosa, eles são representantes de Deus. Então, quando isso vem
de alguém que a gente foi criado, se construiu um pensamento de que é um representante de Deus, como eu vou me sentir? Como eu vou me portar diante disso? E isso que acontece muitas das vezes. Os LGBTQIA+, muitas das vezes eles não se percebem mais como pertencente a uma religião, porque esse líder religioso, ele vai como um representante de Deus, que a gente aprende que eles são, a gente não se sente mais aceito por Deus, porque isso veio de um representante de Deus, né? E é aí que eu tenho medo, de como isso pode minar a fé, a crença, porque isso pode levar à morte. Não só a morte espiritual, mas a morte física, porque muitas das vezes a pessoa não vai se sentir aceita por Deus e ela pode tentar contra a sua vida, porque ela não encontrou aceitação dentro do lugar que, agora, um negócio muito sério que eu vou falar com vocês, gente, a igreja tem o costume de falar que é um hospital para todos os pecadores. A igreja adventista entende que a prática sexual que seria o pecado. E mesmo que fosse pecado, vamos botar lá dentro do imaginário da igreja adventista sendo pecado, eu não encontro acolhimento, não encontro amparo nesse hospital, que ela se representa como sendo um hospital para os pecadores em busca de salvação, e ela não oferece. E aí começa a ser mais cruel, porque começa as crenças de imposição, né? Elas impõem o celibato, elas impõem a pessoa que fez a transição voltar à transição, de destransicionar. Elas começam a impor isso. E isso é muito preocupante, porque vocês que é adventista e já leu a declaração sobre transgêneros, você vê aquela confusão na declaração. Eu até comentei no texto que eu escrevi para a revista Zelota sobre erros de conceito que tem lá nessa declaração. E aquilo lá foi escrito por especialistas, sabe? Eles contrataram um especialista para fazer uma declaração e tem erros de conceitos dentro da declaração. E isso, para quem está se descobrindo dentro da igreja, causa mais confusão. Causa mais angústia. A pessoa começa a ficar sufocada porque ela não consegue conciliar a crença nem com o que a igreja está falando, impondo ali de que você não pode fazer uma transição, ou no caso de sexualidade, que você não pode, da pessoa homossexual, que ela fala que a pessoa não pode ter a prática sexual. Começa a ter uma confusão de crença que causa angústia, traz sufoco, a gente fica sufocado, a gente fica angustiado e a gente não consegue expor. A gente não consegue assimilar e a gente também não consegue expor o que a gente está sentindo, porque a gente é silenciado. A gente é tolhido dentro da comunidade religiosa nesses momentos. E quando a gente lê aquela declaração de transgênero, que aquilo lá para mim escorre sangue dela, a gente, além de ver isso, eu fico pensando, porque eles começam a abordar a questão bem assim superficial nessa declaração, sobre pessoas intersexo. E a gente vê que a igreja consegue ser mais cruel ainda. Ela foi cruel quando fez a primeira declaração lá em 87, foi mais cruel um pouco em 99, foi cruel em 2012, quando revisaram a a declaração sobre a homossexualidade em 2012, foi cruel demais na declaração de 2017, que é sobre transgêneros, e eles fazem uma linha sobre intersexo. Que aquilo lá escorre sangue. E eu fico pensando, e quem está no banco da nossa igreja? E as crianças que estão aí na nossa igreja? E as pessoas que estão para chegar dentro do adventismo? Como que ela vai ficar com uma igreja que não está amparando ela? Uma igreja que não oferece. E eu não estou falando de que a igreja tem que ser obrigada a aceitar a qualquer custo a nossa existência. Não, um mínimo de dignidade, sabe? É a questão de tornar trazer a dignidade humana e tentar combater a injustiça, porque a gente também vê dentro disso que muitas das pessoas, né, e agora não a igreja como instituição, mas a igreja como eu, pessoa, na representação do membro, muitas das vezes eu sou contra, né, o direito civil de outra pessoa, sabe? E muitas das vezes a igreja
como formador social, que acaba contribuindo para a consciência desse membro, para ele ir lá e defender não defender, né? Ir contra um direito, sabe? E isso é muito preocupante. Eu fico muito preocupado com isso hoje dentro da igreja. Não que eles tenham que nos aceitar, acho que tem a obrigação de aceitar a gente. E não que eles tenham que mudar a crença, acho também que deveria, mas sabe, não como uma forma que vamos impor, mas de que eles deveriam respeitar a gente o mínimo possível, sabe? O mínimo possível. E não só matar a gente. Sábado é sábado. Eles ficam totalmente perdidos quando se trata de pessoas trans. Eu percebi a última vez que eu falei com outro pastor, e eu falei pra minha mãe, ok, eu vou conversar com ele. E ela achou também que ia ser uma conversa mais de boas, pela conversa que ela tinha tido com ele. E eu passei 40 minutos ouvindo ele falar um monte de besteira, se contradizendo o tempo inteiro. Aí eu cheguei num momento e pensei assim, mano, obrigado a ficar ouvindo essas besteiras. Eu falei, olha, pastor, obrigado pelo teu tempo, mas eu vou trabalhar. Isso aí. Porque eles não entendem o que é e não buscam conhecimento. Tipo, eu não faço nem ideia do que passa na cabeça deles, porque pra mim só passa besteira, assim. Porque eles não... É bem isso que tu falou. Não... Ficam se contradizendo, né? E sabe o que eu penso disso? É o seguinte, quando eu leio comentários aqui, ou lá no meu perfil pessoal, eu fico pensando e se vale a pena responder as pessoas, né? Essa semana teve um que ficou me marcando, toda hora exigindo uma resposta minha sobre alguma coisa que ele queria uma explicação. E eu fico refletindo sempre sobre, vale a pena? Será que vai valer a pena o meu desgaste para responder? Porque existem tipos de pessoas, né? Perfis de pessoas que vão ali em busca de resposta. E às vezes fica muito claro pelo seguinte, existe a pessoa que tem um preconceito, mas ela tem um preconceito porque ela nunca teve informação sobre. Existe esse tipo de pessoa que vai comentar. E geralmente esses comentários vêm muito pelo senso comum. E esses comentários vêm assim, eles vão falar assim, porque isso é pecado. E vai se limitar a alguma coisa assim, porque isso é pecado, você tem que ler a Bíblia. E a gente vê que é porque essa pessoa nunca parou para ler a Bíblia através de outra perspectiva, ou que elas não conhecem os conceitos que envolvem a sexualidade humana. Então, assim, essas pessoas eu entendo que valham a pena responder, explicar, indicar conteúdos. Mas tem pessoas que não. Tem pessoas que estão ali porque elas querem atacar. E elas são reaças. E elas vão estar ali, e isso fica claro porque elas têm um conhecimento. Porque elas vão usar palavras sobre sexualidade muito bem elaboradas. Elas vão conseguir, elas usam os conceitos certos. Elas usam terminologias de interpretação da Bíblia da forma correta. Só que elas usam aquilo ali para atacar. Então você consegue ver a diferença. E esse é o tipo de pessoa que eu tento não responder. Por quê? Você pode explicar, você pode indicar conteúdo, e ela não está ali na condição de que eu quero aprender ou ouvir o seu ponto de vista. Não, eu quero impor o que eu creio para você. É isso que elas fazem, muitas das vezes. Que aí você vai, apresenta um conteúdo, ela vai e fala assim, mas você está errado, porque eu creio assim. E muitas das vezes elas falam assim, porque eu creio assim. E elas não conseguem perceber que o que ela crê só diz respeito a ela. O que ela crê não pode interferir na crença do outro. E aí, quando isso é no contexto adventista, existe uma declaração da igreja que eu gosto muito de usar ela, que ela foi escrita em 1889, que era sobre liberdade religiosa. E ela diz o seguinte, que é direito de toda pessoa, exercitar sua fé conforme a sua consciência.
E aí, a igreja hoje em dia, a igreja quanto membro, a igreja quanto instituição, ela acaba não respeitando a liberdade de consciência. Ela acaba não entendendo que eu posso crer diferente e ainda assim, no apanhado geral de uma de doutrinas, eu ainda me identificar, mesmo que eu tenha uma crença ou outra de diferença. E muitas das vezes essas pessoas não entendem isso e acham do que eu creio é o certo e o seu é errado. O que você crê não tem valor algum, né? E muitas das vezes é esse o conflito que eu acabo vendo nos comentários, porque vem muita gente tentando impor. Eu estou certo, eu estou certo, eu estou certo, e não se importa do que. Então tá. Se você acha que você está certo e que é pecado, tudo bem. Por que você não usa o exemplo de Jesus, então? Sabe? Então, por que você não seja misericordioso e tenta combater a injustiça? Mesmo que aqui você entenda de que é pecado, você tem que combater a injustiça. Se você está vendo que um LGBT está sendo morto através de palavras que são ditas por pessoas como você, então você tem que tentar combater isso. Que elas não acabam usando Jesus como referencial. E elas botam esse eu creio, eu me identifico com a crença, não sei o que, porque você não é adventista verdadeiro acima de tudo. E esquece a dignidade humana, né? E dentro disso tudo, né? Eu já devaguei pra caramba aqui com vocês. Entra a questão de família, né? Que muitas das vezes, quando eles vão e falam eles impõem um celibato, ou eles falam que a pessoa não pode ter um relacionamento, como que fica, né? A questão de família, sabe? Porque tem pessoas que não vão se identificar. Elas não sentem o desejo de construir famílias, famílias no sentido de casamento, sabe? Eu quero me relacionar. Não, tem pessoas que elas estão bem sendo solteiras e elas se identificam assim, e ela se torna a própria família dela, ou elas vão ter os amigos dela para ser a família dela, ela vai continuar tendo a família dela. Mas tem gente que vai querer construir a família, vai querer ter um relacionamento, casar, e nisso que eu quero chegar na pergunta. Como você entende família hoje? Tu pode repetir porque deu uma travada aqui bem na pergunta. Como você entende família hoje? Eu acho que família é quem te aceita e te ama independente do formato, sabe? Eu acho que, por exemplo, que às vezes amigos são nossa família, sabe? Que quem nos aceita e quem tá no nosso lado, independente de qualquer coisa, é família. Tipo, não precisa concordar comigo, só precisa me respeitar. E amar, sabe? Ficar com a minha vitória ou triste, isso é família. Família não é essa coisa que criaram que tem que ser um padrão específico. Isso é bem interessante. Você falou, o padrão específico. A igreja nesse ano. Cadê? Não tá aqui. Não tá aqui perto. Teve os 10 dias de oração, né? E os 10 dias de oração nesse ano foi sobre família. Quando eu soube disso, isso me causou uma certa angústia. Porque eu só imaginei que isso poderia ser um problema. A forma que a família seria abordada. E acho que esse foi um dos motivos que acho que eles falaram que eu tô quebrando a crença da família, porque eu divulguei na rede social, em tudo que é lugar, de que eu iria fazer os 10 dias de oração, que eu sempre faço nas redes sociais, que eu iria fazer os 10 dias de oração, só que abordar a família a partir de uma perspectiva inclusiva e afirmativa, né? E a gente formou um pequeno grupo para abordar os 10 dias de oração. E a gente começou a estudar as famílias da Bíblia. E estudando a família da Bíblia, é muito importante a gente entender o seguinte. A gente é ensinado dentro da igreja a uma família pai e mãe, como um padrão de Deus. Deus instituiu a família pai e mãe. Mas aí, a gente olhando dentro da Bíblia, a gente vê vários formatos de família, e nem por isso elas não foram abençoadas. Elas foram muito abençoadas. E aí a gente começa a ver que às vezes a gente não tem um tantinho assim de crítico
dentro da igreja. A gente não tem um mínimo de criticar as coisas que é ensinada pra gente. Porque se a gente pega... vamos pegar a história de Esther. Esther foi criada pelo tio dela, o primo. Tem aquela dúvida teológica se era primo ou tio, né? Mas ela não foi criada pelos pais. E ela deixou de ser uma bênção? Salvou o povo inteiro. E a gente vê isso. A gente vê Ruth e Noemi, que a gente vê na sociedade de que sogra e nora nunca pode ter contato, né? Porque elas têm que ser odiadas. Mas a gente vê um exemplo de sogra e nogra como família ali. Aí a gente vai andando pela Bíblia inteira, a gente vai ver diversas formas de família. Se a gente pegar Abraão era casado, aí teve o relacionamento com a serva deles. E aí o que acontece naquele momento? Ele tem um filho deixar de ser família? Não, a família aumentou. Sabe? Às vezes a gente não percebe que nem por isso essas pessoas deixaram de ser abençoadas por Deus. E às vezes querem impor pra gente a goela abaixo de que a gente não pode constituir uma família quando a gente tem o desejo de ter um relacionamento, sabe? Mas Jonathan, não, nenhum desses casos foi um caso homoafetivo. Nenhum desses casos foi de comunidade LGBTQIA. A gente não pode esquecer, gente, que existe uma questão. Não existiam esses termos na época. Quem pode afirmar que não existia naquela época? Porque quando você para analisar esses contextos da Bíblia inteira, olha, estou preparando um episódio com uma amiga sobre Davi e Jonatas, né? De que, assim, ali, pode não... A narração não dá a entender que é uma bissexualidade ali. Então, assim, às vezes as palavras, às vezes não. Naquela época, não tinha o entendimento que a gente tem hoje sobre a sexualidade, para botar isso daqui algo bi. A gente olha, a partir do conhecimento que a gente tem hoje, a gente pode interpretar aquilo de uma determinada forma. E ainda assim, voltando para as questões de família, a gente vê quando o Davi e Jonatas ali naquele momento, o Jonatas morre, o Jonatas tinha um filho. Davi, quando descobre desse filho de Jonatas, ele vai lá e tenta dar todas as condições de trazer dignidade ao filho daquele amigo dele ali. E mais uma vez a gente vê o vínculo da amizade como família. E aí a gente vai para o Novo Testamento, a gente pode refletir sobre Jesus. Jesus foi o filho da mãe solteira com José, que estava ali, que casou com a mulher que teve filho antes do casamento, né, fora do casamento. E a gente começa a ver que as famílias são completamente diferentes. Se a gente for parar para imaginar essas questões de família da Bíblia e o que as crenças das igrejas, no modo geral, tentam impor como família hoje, nem se encaixa. Nem se encaixa, porque as famílias sempre foram muito diversas dentro da Bíblia. A família sempre foi algo muito além do que um pai e uma mãe, sabe? Pai e mãe fazem família, podem ser família da mesma forma que um pai e uma mãe podem não ser família quando não te aceita quanto LGBTQIA, sabe? Quando eles te tratam com ódio, quando eles te batem, te falam palavras mais, sabe? E às vezes a gente fica dentro desse padrão de família, como bíblico, e às vezes não é. E é por isso que eu trago essa reflexão para vocês sempre do que é família, né? Deve pensar família, como podemos pensar sobre família. Eu estava comentando que é muito fácil a gente pode pensar que seria famílias que são consideradas padrão, meu Deus, ali, e ele colocou famílias, diversos tipos de família. A gente só tem que olhar para enxergar. Você dizia, Mikael, na hora que tinha uma pergunta lá.
era o que significa seita. Seita? Não, eu não entendi a pergunta também. Era a seita, mas eu acho que ele quis dizer seita. Não tenho certeza. Então tá. Vou usar a definição do Google então para seita. Eu acredito que a pessoa falou sobre seita porque o adventismo é considerado seita, né? Então talvez seja por isso. Mas tá, o Google diz que é um substantivo feminino. Na literatura antiga romana e pré-cristã, era um partido ou uma escola filosófica. Na Vulgata, variedade de tendências religiosas dentro do judaísmo. Isso seria seita então, gente, segundo o Google. O dicionário do Google é isso que é seita. Por que as pessoas costumam achar que o adventismo é seita? Porque o adventismo tem algumas crenças que a palavra que eu queria usar não era diferenciar, mas é a que acaba distinguindo ele das outras crenças, né? Das outras denominações, né? Então vai vir as crenças sobre alimentação, vai vir as crenças sobre a crença do sábado, vai vir essas crenças que são a crença do santuário, creem em Ellen White. Então, assim, isso tudo vai fazer com que as pessoas tendem a pôr o adventismo dentro de seita. Tem umas definições que falam sobre questões de rituais, né? De que seita está ligada a rituais, então aí você tem que estudar todo um sistema. Mas talvez seja isso que essa foi a dúvida sobre seita. Geralmente as pessoas associam o adventismo a ser seita porque muitos acreditam que no adventismo existe uma idolatria Ellen White. E, gente, de verdade, quanto crença institucional, não existe. Não tem nada que vai falar que Ellen White é adorada, não. Mas tem membros que as atitudes dele é por idolatria com Ellen White mesmo, né? Aí eu já vou puxar para outra coisa, né? Eu compartilhei aqui essa semana de que Ellen White não falou nada sobre homossexualidade e vieram aqui tudo atacar nos comentários, sabe? Então, assim, e Ellen White nunca falou nada sobre homossexualidade. E as pessoas acabam forçando a Ellen White a falar sobre homossexualidade, sendo que ela não falou. E, assim, essa é uma das coisas, né? Essa é uma das coisas que fazem as pessoas acreditarem que o adventismo é uma seita, porque eles têm Ellen White como uma profetisa atual. Michael, eu quero agradecer por você ter tido aqui esse momento com a gente, passado esse tempo com a gente. Eu gostaria de saber se você tem algum recado, queria falar alguma coisa que eu não perguntei, que você queria que as pessoas que estão nos acompanhando soubessem. Eu quero só lembrar as pessoas que Deus ama ela independente do que os outros falem, e que se os outros não vão lutar por nós, a gente tem que lutar por nós mesmos e por as pessoas, por todas as pessoas que estão dentro da sigla LGBTQIA+. Então lutem por aquilo que vocês acreditam e contem comigo para o que precisarem. Eu vou estar aqui, se alguém quiser bater um papo, desabafar, vou estar sempre disposto a ajudar naquilo que eu puder. Então, queria agradecer muito o convite. Eu que agradeço por você ter aceitado, e já pensei em outra coisa aqui enquanto você falava, pra gente fazer de programação para vocês que estão aqui nos acompanhando, que eu acho que vai ser uma ideia bem bacana pro mês de junho, se tudo der certo. Acabei de pensar aqui. Micael, fala o seu @, aí para as pessoas encontrarem você e a sua empresa, para elas adquirirem seus produtos. O meu @ é @micaelflores_, e o da minha loja é Com Amor Micael. Então vocês já sabem, gente, vai lá, compre, já tá chegando aí, ó. Tá chegando junho, mês dos namorados, vocês vão lá e compra o presentinho lá, ó. Mas se você não quer, se você tá solteiro, compra pra você, se presenteie. Vai lá na lojinha do Micael. Micael, muito obrigado pelo bate-papo de hoje, e você vai voltar aqui mais vezes, com certeza. Muito obrigado por hoje. Tchau.
Vai ser um prazer. Tchau, tchau.